Dicas para se tornar um estudante melhor em 2023. Nesse vídeo eu vou te mostrar como absorver melhor o conteúdo e como você pode fazer para tirar notas melhores também. Oiê, eu sou a Mari e esse é meu canal onde eu falo sobre estudos, livros e arquitetura. A maioria dos estudantes tem dificuldade nesse processo de mudança da escola para a faculdade, e isso é normal. Por exemplo, antes de eu cursar arquitetura na minha atual faculdade, eu fiz 3 semestres em outra universidade. Porém, eu não tive aquele estalo de que eu precisava correr atrás das coisas, de que eu tinha que me empenhar mais, ou de que aquele era um ambiente que eu não estava acostumada. Então, acabou sendo uma experiência ruim e eu não consegui aproveitar nada do conteúdo, muito menos da faculdade. Com base nas minhas experiências, eu decidi trazer essas dicas para vocês que eu fui aprendendo ao longo do tempo e que estão me ajudando muito a absorver melhor o conteúdo na faculdade e de tirar notas muito boas. Então, eu espero que esse vídeo ajude muito vocês. Dica número 1. Não seja um estudante passivo. Tá, mas o que é um estudante passivo? É aquele estudante que, do jeito que tá, fica na aula, não faz pergunta, não faz questão de pegar um lápis e uma caneta para anotar nada. Quando chega em casa também não revisa, não sabe nem do que foi passado a matéria naquele dia. Aí chega na hora da prova, tá desesperado para estudar tudo em uma noite e não consegue, porque não revisou, não fez nada durante o semestre inteiro. Então, não seja esse tipo de estudante. Não espere que o professor vai te dar tudo de mão beijada, porque isso não vai acontecer. Essa é uma das primeiras coisas que impacta quando você é um estudante universitário. Você sai da escola onde você tinha tudo certinho, tudo organizadinho e de repente está na faculdade. Caos. Caos total. O professor não vai te dar tudo de mão beijada. Ele não vai pegar na sua mão e falar, olha isso aqui. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas isso não é regra, então procure fazer o seu. Além disso, busque conhecimentos extracurriculares. Aquilo ali que o professor vai te passar durante o semestre não é 1/3 do que você precisa saber para a sua vida. Você quer ser um profissional bom? Então procure outras coisas além daquilo que te é passado na faculdade. Procure textos para ler, podcasts, documentários, filme, qualquer coisa que te ajude a melhorar o seu conhecimento. Segunda dica: tenha organização. Organização é a chave para você ser o melhor estudante. Não tem como fugir. Organização é essencial. Então, se organize sempre no mesmo lugar. Tudo que for da faculdade, coloque em apenas um lugar para você não se perder. Seja planner, agenda, aplicativo, qualquer coisa. Se for melhor para você, use isso a seu favor. Crie uma rotina de estudos realista também, com base na sua organização. Isso vai te ajudar muito. Mas também não queira colocar 6 horas de estudo, sendo que você não consegue estudar nenhuma hora por dia. Então começa devagarzinho, estuda ali 30 minutos, aumenta para 1 hora, porque você vai ver que ao longo do semestre isso vai fazer muita diferença. Porque você vai chegar no final do semestre, na época das provas, e não vai estar nervoso, porque você não sabe muita matéria que vai cair. Além disso, você vai ter várias provas ao mesmo tempo. É impossível estudar para tudo e tirar nota boa em tudo. Então você tem que estar sempre tendo uma rotina de estudos para poder estar revisando aquilo que é passado, aquilo que você quer melhorar, fazer exercício, isso é muito importante. Uma forma de você se organizar para preparar para a prova, para se preparar para a prova, é legal você fazer uma lista com todas as matérias que vão cair naquela prova. Normalmente o professor passa, ou então você mesmo, você tem tudo ali anotado no seu caderno, vai pegando por tópicos e coloca numa listinha tudo aquilo que você precisa estudar. Começa a estudar por ordem de prioridade, daquilo que você menos sabe para aquilo que você sabe mais. Porque daí não adianta você ficar estudando aquilo que você já sabe, um monte, sendo que tem muita matéria que você ainda não sabe nem o básico. Então começa pelas mais difíceis e depois vai para as mais fáceis. Assim você vai sentir que você conseguiu aperfeiçoar seu conhecimento, sabe, naquela matéria, seu tempo valeu a pena. Então faça isso. Principalmente nas semanas de provas, mas faça isso durante todo o semestre. E lembra também de manter o seu cantinho de estudos organizado, porque às vezes a gente tá com pouco tempo para estudar e aí tem que ficar arrumando o cantinho, isso não dá certo. Deixa também organizado sempre o seu estojo, sua mochila, principalmente se você faz um curso que tem artes, tipo o meu, né? Então tem sempre que estar levando muitas canetas, coisas para anotar. Então eu gosto que o meu estojo esteja sempre limpinho, sempre arrumado, porque daí eu sei quais são as canetas que eu tenho, quais que eu não tenho, quais que eu deixei em casa, e isso é bem legal até. Terceira dica: anote tudo. Anote tudo que seu professor falar, lembrando que muitas vezes aquilo que o professor fala é muito mais importante do que ele está passando no slide ou que ele está escrevendo no quadro. Então foque naquilo que ele está falando, copie também as coisas do quadro para ele passar, e slide
gente, não vale a pena você ficar copiando slide, porque o professor sempre vai disponibilizar. Pelo menos na minha faculdade disponibilizam. E várias vezes os slides são muitas imagens, então anote aquilo que o professor está falando, foque nisso. Foque em termos novos, textos que os professores passaram, livros que os professores estão citando, anotem para vocês poderem pesquisar depois. Tire dúvidas, garanto que você entendeu muito bem o conteúdo, então não tem essa de, tô com vergonha. Gente, tira dúvida. Levanta a mão, depois, ou então depois que a turma for dispensada, vai lá falar com o seu professor, fala, professor, não entendi muito bem essa questão aqui. Você pode me ensinar? Você pode falar pra mim? Então, conversa com o professor, gente. Mas o professor não explica direito. Não importa. O importante é você garantir que você vai entender o conteúdo. Então, se você não tá entendendo pelo professor, vai tirar dúvida com o colega, vai tentar buscar um vídeo no YouTube sobre a mesma matéria, procura um documentário, um livro sobre. O que não falta é fonte de conteúdo para você aprender. Então, não adianta ficar usando a desculpa de que o professor é ruim, logo eu também sou ruim. Não, você não precisa disso. Vai buscar a sua forma de entender o conteúdo, vai buscar o conteúdo que você precisa para aquela prova. Existe uma psicologia chamada psicologia individual de um cara chamado Alfred Adler. E um dos pontos abordados por ele é que você decide como vai viver a sua vida. Então você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Trazendo isso um pouco para o mundo acadêmico, pensa assim: eu tiro notas ruins porque o meu professor é ruim, ou porque a minha instituição não é boa o suficiente, por isso eu tiro notas ruins. Só que, segundo Adler, pensar assim é totalmente errado, porque seria a mesma coisa que eu dizer: eu não quero tirar notas boas, logo eu vou justificar a minha escolha culpando terceiros. Entendeu? Dá pra entender onde eu quero chegar? Enfim, são situações, mas o importante é que saibamos fazer a nossa parte e buscar soluções diferenciadas para os nossos problemas. Então, não foca só naquilo que o professor te passou. Às vezes, a forma como ele está te ensinando pode não ser boa para você, mas pode ser boa para outra pessoa, e vice-versa. Então, se você não está entendendo uma matéria, busca outra forma de você entender, porque não adianta só ficar culpando o professor e depois você não fazer nada para mudar isso, sabe? Então, não adianta ficar reclamando se você não está indo buscar outras soluções, entende? Procure o plano de aula que sempre é passado pela universidade antes do início das aulas. Os próprios professores mesmos, cada um eles passam um plano de aula antes do início do semestre. Normalmente isso acontece no primeiro dia. Então pega aquele plano, já anota na sua agenda, anota no seu planner, onde for. Você precisa ter anotado a data das provas, datas de trabalho. Você precisa saber o conteúdo que vai ser passado cada dia, porque você pode se preparar sim antes das aulas. Então se você tem lá tá lá marcado no seu calendário que tal dia você vai ter aula de arquitetura vernacular, não custa nada você dar uma olhada e descobrir o que é, sabe? Mesmo que você não tenha contato nenhum com essa matéria, você pode dar uma lida ali por cima, porque isso vai, quando o professor for te ensinar aquilo, você vai gerar dúvidas, você vai querer saber mais e você vai entender aquilo que você leu previamente. Então, faça isso porque vai te ajudar bastante a absorver melhor o conteúdo. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se você concorda com a teoria do Adler, se você acha que faz sentido, se você concorda também com as dicas que eu dei, se teria outra coisa que você gostaria de adicionar ou não. Enfim, manda esse vídeo para algum amigo também. E muito obrigada por assistir. Beijos, até mais!